E temos aí pânico generalizado em Brasília. Brasília hoje está em chamas. Por quê? Porque o Lula está preparando aí um checkmate daqueles, um mega arranjo aí, que vai ferrar com Hugo Mota, Arthur Lira e os planos aí do Centrão, que são aí deputados de direita, né, que estão traindo o Lula sistematicamente. O Arthur Lira até que nas últimas 3, 4 semanas ele tá bem controladinho. Ele é o único aí que não participou de algumas traições ao governo. Já os outros continuam aí peitando o governo. E o que aconteceu? O Lula ganhou aí um presente que ele não queria, tá? Ficou bravo, inclusive, o Lula, foi um presente do Barroso. Aliás, o presente do Barroso a todo o Brasil. Sai um ministro que era péssimo ministro do STF, que é o Barroso, que votava sempre com os empresários contra os trabalhadores, que foi a favor do fascismo da Lava Jato, que fez reuniões secretas com o Moro e com o Dallagnol, que defendia penas aí de até 100 anos de prisão para executivos de empreiteira, porque ele era super, hiper, mega, ultra punitivista. E aí o Lula tem a opção de eleger alguém. O Lula, ele não respondeu um telefonema do Barroso. Quando o Barroso ele anunciou sua saída da STF, ele imediatamente saiu da sessão e ligou para o Lula. E o Lula não respondeu o telefonema. Certíssimo, bato palmas, eu também não responderia, porque o Barroso é um fascista da pior espécie. Não merece, já foi embora, então se é por falta de Deus, tchau. Só que o Lula estava bravo também por outro motivo. O Lula não queria esse problema, entre aspas, agora. Por quê? Porque o Lula passou a sofrer pressão de ministros do STF que acham que eles podem indicar alguém e ministros que nunca concorreram à eleição, nunca foram eleitos para nada, mas acham que podem eles indicar alguém. E do presidente do Senado, que é o Davi Alcolumbre, que é o único ali do chamado Centrão que fecha com o Lula. Ele não é Centrão, ele é direita, ele é do União Brasil, que é um partido de extrema direita. O União Brasil que está aí com seus políticos, inclusive o Davi Alcolumbre, apavorados. Por quê? Porque ontem teve uma operação da Polícia Federal contra o deputado Dal Barreto, que é um deputado da Bahia, do União Brasil. Esse deputado é um dos braços direitos do Davi Alcolumbre e do Rueda, que é o dono do União Brasil. O Rueda está aí envolvido, aí, segundo as investigações, e segundo alguns relatores, bem envolvido com tráfico de drogas, tá? Com crimes aí de tráfico internacional de drogas. E o Rueda, ele também está sendo investigado pela Polícia Federal porque ele passou a comprar aviões. O cara tem 6 aviões, tá? Imagina o tamanho da fortuna desse cara, o quanto que ele já roubou. 6 aviões, ele é o dono do União Brasil, e ele usa o partido dele, dinheiro do fundo partidário, dinheiro público, para alugar os próprios aviões. E aí com 10, 15 viagens que ele mesmo aluga dele mesmo, ele compra outro avião. Tudo em nome de terceiros, só que esses aviões também fazem viagens para empresárias, para bandidos que lavam dinheiro para o PCC e para outras facções criminosas. Você fala, pô, peraí, por que seu avião está transportando um monte de bandido de graça? Não é que eles estão pagando, gratuitamente. Estranho, né? Então o Rueda aparece aí nessas investigações e agora um deputado sofre uma operação da Polícia Federal. Qual a operação, Thiago? Operação sobre o Bolsolão, Bolsolão, sobre emendas secretas. Essa operação começou lá no ano passado, chama Operação Overclean, prendendo ali um rapaz chamado Rei do Lixo. Por quê? Porque ele tem uma empresa ali de coleta de lixo, eles passaram a fazer contratos superfaturados na casa aí de mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Muitos contratos nem eram só superfaturados, é que era o contrato, ele nem fazia a coleta do lixo. Então ele era o rei do lixo. E esse cara pegava essa grana e distribuía aí entre vários políticos ligados inclusive ao Arthur Lira, ao Hugo Mota, ao Davi Alcolumbre, que é presidente do Senado, ao Rueda, que é o dono do União Brasil, ao Ciro Nogueira, que é o dono do Partido Progressista, e alguns outros. Aí você vê, tá ruim, hein? Tá bem ruim. Essa operação, depois esse rei do lixo acabou solto, mas tá com tornozeleira. Tá. Aí começaram a prender mais gente. E agora? Ontem teve aí, foi colocada a tornozeleira em um dos que ajudavam a lavar o dinheiro e pegaram o deputado. A Polícia Federal não quis dizer por que pegaram o deputado. Esse deputado, você começa a ver como é que é. Ele é dono de inúmeros postos de combustíveis. E as facções criminosas, elas usam o que para lavar o dinheiro das drogas? Postos de combustíveis. Coincidência, pode ser só uma coincidência. O dono do partido dele é envolvido com facções criminosas aí, tráfico internacional de drogas, que usam postos de combustíveis. Aí o deputado que tá roubando dinheiro público aí, porque teve busca e apreensão, é porque parte das emendas dele foram surrupiadas. E aí
ele tem postos de combustível. A Polícia Federal não quis dizer se ele ajuda a lavar o dinheiro, se foi realmente emendas dele, se descobriram, porque vamos lembrar, o orçamento era secreto no Bolsolão, lembre-se? O nome é orçamento secreto porque não se sabe quem é o parlamentar que mandou a grana. Simplesmente saía dali. Num país sério, o que aconteceria? A justiça diria, olha, já que não tem ali quem mandou a grana, o responsável é quem assinou. Quem assinou é o presidente da Câmara, Arthur Lira. Então ele é o responsável por tudo. Ou Arthur Lira começa a falar quem mandou cada emenda, você deve ter algum caderninho anotado aí, ou você vai pagar por tudo e você, se tiver qualquer dinheiro roubado, mais 100 parlamentares roubaram o dinheiro, então você vai pagar pelo crime dos 100. Ou você fala quem é quem. Isso seria num país sério, mas no Brasil, não, né? Não. Aí, estão pegando ali, a polícia está a duras penas descobrindo quem é quem, e aí pegaram aí, fizeram busca e apreensão no deputado, inclusive tomaram o celular dele, ele estava no aeroporto indo para Brasília, ele até desistiu, não foi para Brasília sem o celular, e a Polícia Federal, ao mesmo tempo, quando ele já estava ali, a polícia então se encaminhou até um dos postos de combustível, que é onde ele tem ali o escritório dele, e até a mansão do deputado. Eu vou te mostrar a mansão aí do deputado Dal Barreto. Então tá aqui, tudo isso aqui é a mansão do deputado, tá? Tudo isso aqui. Aí a polícia foi lá, fez uma operação lá de busca e apreensão, e a polícia não disse o que apreendeu. Olha, eu fico pasmo que quando era operação contra a gente do PT por delações sem provas, tinha sempre o Globocop, que é o helicóptero da Globo, já sobrevoando antes da operação começar, aí filmavam a operação, filmava e não sei o que, aí vinha lá o japonês da Federal, aí fazia um escarcéu, aí falava, aprendemos isso, isso e isso, nem sabiam direito o que era, já falava que foi aprendido e tudo mais. Aí quando é contra a direita, ou contra a extrema-direita, não filmamos nada, até filma, mas não vamos tornar público, não vou dizer o que foi apreendido, não vou dizer do que é acusado o deputado, né, vai que ele é inocente, não vamos dizer qual é a acusação. Olha, infelizmente as pessoas estão sabendo que a gente fez a operação, porque se pudesse fazer a operação secretamente, fariam secretamente, parece que é isso. Mas quando é contra qualquer um de esquerda, aí é um escarcéu. Eu falo, pô, que coisa, pau que dá em Chico, não dá em Francisco, nesse caso. Eu fico pasmo, deveria fazer o mesmo. Se deu em Chico, tem que dar em Francisco. Pelo menos até chegar na mesma proporção ali. Aí depois podia parar de sensacionalismo. Mas, aliás, nem é sensacionalismo nesse caso, de fazer espetáculo, né? Espetaculismo. Aí depois poderia parar, mas pelo menos bater em Francisco também, um pouquinho, igual foi naqueles tantos anos da Lava Jato. Aí, ok, e foi isso que fez com que as pessoas, com que crescesse aí o antipetismo. E aí você vê que tem gente, por exemplo, eu estava vendo um vídeo do prefeito de Cuiabá, que é aquele nazista, foi eleito prefeito de Cuiabá, e aí a cidade está em calamidade financeira, porque o cara roubou tudo, né? E aí o que aconteceu? As pessoas foram confrontá-lo na rua e falaram, eu votei em você porque eu não gosto do PT. Então toma. Aquilo foi plantado, bem plantado pela imprensa, com essas